Poucas pessoas percebem, mas existem princípios bíblicos que operam em silêncio absoluto, enquanto a maioria corre atrás de soluções barulhentas, rápidas e emocionais. E é exatamente por isso que quase ninguém prospera de forma estável. Enquanto muitos buscam atalhos, a Bíblia revela fundamentos discretos que constroem riqueza, ordem e paz ao longo do tempo. Não são princípios populares, não são motivacionais e não prometem resultados imediatos. Eles funcionam mesmo quando ninguém está olhando. E, talvez ao ouvir isso agora, você já esteja sentindo um leve desconforto, porque no fundo sabe que o que constrói um futuro sólido raramente é confortável no presente. Daqui a alguns anos, você olhará para trás e perceberá que sua vida financeira não mudou por causa de um grande evento, mas por causa de pequenas decisões repetidas. A Bíblia nunca apresentou prosperidade como um prêmio repentino, mas como consequência natural de alinhamento. O problema é que alinhamento exige constância, e constância não gera aplausos. Por isso esses princípios são pouco falados. Eles não viralizam facilmente porque confrontam o ego, o imediatismo e a necessidade de validação externa. O primeiro princípio silencioso é o domínio próprio. A Bíblia trata o autocontrole como força, não como limitação. Quem não governa seus impulsos nunca governará seus recursos. Cada gasto emocional, cada decisão financeira tomada para aliviar ansiedade ou provar valor, corrói lentamente o futuro. O domínio próprio não aparece no extrato bancário no primeiro mês, mas aparece anos depois na ausência de dívidas, na clareza mental e na liberdade de escolha. Enquanto muitos dizem que dinheiro é questão de oportunidade, a Bíblia revela que é, antes de tudo, questão de governo interno. O segundo princípio é a diligência invisível. A palavra deixa claro que a prosperidade é fruto de planos consistentes, não de pressa. Pessoas diligentes não vivem de picos, vivem de processos. Elas não fazem o mínimo apenas quando estão motivadas, fazem o necessário mesmo quando estão cansadas. A diligência é silenciosa porque acontece longe das redes sociais, longe dos elogios e longe do reconhecimento imediato. Mas ela constrói uma base que o improviso jamais sustenta. Quem despreza o processo sempre dependerá da sorte, e a Bíblia nunca prometeu abençoar a sorte, mas a fidelidade. O terceiro princípio é a mordomia do pouco. Antes de administrar grandes recursos, a Bíblia ensina a ser fiel no pequeno. Muitos pedem mais dinheiro, mas desorganizam o que já têm. Não controlam gastos simples, não honram compromissos básicos e não planejam. Prosperidade não começa com aumento de renda, começa com aumento de responsabilidade. Deus não entrega mais a quem negligencia o que já foi confiado. Esse princípio é pouco falado porque exige honestidade consigo mesmo, algo que muitos evitam. O quarto princípio é a paciência estratégica. Vivemos em uma cultura que confunde velocidade com progresso. A Bíblia, no entanto, valoriza o tempo como aliado da sabedoria. Quem planta hoje e abandona amanhã nunca verá colheita. Paciência não é passividade, é persistência sem ansiedade. Financeiramente, isso significa investir com visão de longo prazo, construir reservas, evitar decisões impulsivas e aceitar que crescimento real leva tempo. Esse princípio incomoda porque vai contra a promessa de resultados rápidos que tanto seduzem. O quinto princípio é o silêncio produtivo. A Bíblia alerta que nem tudo deve ser compartilhado. Há planos que precisam amadurecer longe da opinião alheia. Pessoas que falam demais sobre o que ainda não construíram drenam energia, criam pressão e se sabotam. Prosperidade silenciosa protege o foco, evita comparações e reduz distrações. Enquanto muitos anunciam intenções, poucos protegem processos. E são esses poucos que, mais tarde, colhem resultados sem precisar se explicar. O sexto princípio é a ordem antes da abundância.
Deus é um Deus de ordem, não de caos. Finanças desorganizadas refletem uma mente desorganizada. Antes de multiplicar, a Bíblia ensina a organizar. Isso inclui orçamento, prioridades claras, separação entre necessidade e desejo. A falta de ordem gera desperdício, e o desperdício impede a prosperidade. Esse princípio raramente é pregado porque não emociona, mas transforma profundamente. O sétimo princípio é a constância sem aplauso. A Bíblia valoriza quem permanece fiel quando ninguém vê. Muitos começam bem, mas poucos permanecem. A constância constrói reputação, confiança e estabilidade. Financeiramente, isso significa manter hábitos saudáveis, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. É continuar poupando, aprendendo e se organizando mesmo quando parece lento. Esse é um princípio que separa quem constrói, legado de quem vive de ciclos. O oitavo princípio é a submissão aos princípios, não às emoções. A Bíblia deixa claro que o justo vive pela fé, não pelo sentimento do momento. Emoções mudam, princípios não. Decisões financeiras, baseadas em medo, euforia ou comparação, quase sempre levam ao arrependimento. Prosperidade bíblica exige decisões racionais alinhadas à verdade, mesmo quando o coração quer o contrário. Poucos falam disso porque exige maturidade emocional. O nono princípio é o entendimento de que prosperidade é consequência, não objetivo. Quando o dinheiro se torna o fim, ele se torna um peso. A Bíblia ensina que prosperidade vem como resultado de uma vida alinhada, não como foco principal. Quem busca apenas dinheiro perde direção. Quem busca ordem, sabedoria e responsabilidade encontra estabilidade financeira como efeito colateral. Esse princípio é ignorado porque contraria a lógica comum de fazer dinheiro a qualquer custo. E então chegamos ao 10º princípio, talvez o mais negligenciado de todos: a obediência diária nas pequenas decisões. Não são grandes votos, grandes promessas ou grandes mudanças que transformam uma vida financeira, mas pequenas escolhas repetidas com fidelidade. É acordar e agir com intenção. É dizer não ao impulso. É planejar antes de gastar. É aprender antes de investir. É respeitar limites. Esse princípio não gera empolgação imediata, mas constrói uma vida inteira de estabilidade. Se você observar com atenção, perceberá que pessoas financeiramente estáveis não vivem correndo atrás de soluções milagrosas. Elas vivem alinhadas. Elas não são perfeitas, mas são consistentes. E essa consistência nasce exatamente desses princípios pouco falados. Enquanto muitos oram por prosperidade, poucos se submetem ao processo que a produz. Talvez agora você esteja se perguntando por que nunca ouviu isso de forma tão clara. A resposta é simples. Isso exige responsabilidade. E responsabilidade afasta quem busca atalhos. Mas se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você entende que mudança real não começa fora, começa dentro. Daqui a 5 anos, o tempo terá passado de qualquer forma. A diferença será se você terá usado esses anos para construir ou apenas para sobreviver. Pequenos princípios, quando aplicados diariamente, produzem grandes resultados. Não por magia, não por sorte, mas porque Deus não pode ser zombado. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários qual desses princípios mais confrontou sua forma atual de lidar com o dinheiro. Se inscreva no canal para continuar aprendendo como aplicar a sabedoria bíblica de forma prática nas suas finanças. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Porque prosperidade não é barulho, é alinhamento. E tudo começa com uma decisão silenciosa que só você pode tomar.